Olá a todos, bem-vindos mais uma vez. Espero que tenham todos sobrevivido aí à nossa, ao último ciclo dos eclipses em Touro Escorpião. Ahm, Felizmente temos aí uma lua nova, uma bolha de ar para nos poder dar um bocadinho de folga. E não só um bocadinho de folga, mas como também um bocadinho de esperança e de otimismo. Então, nós temos a acontecer no dia 23 de novembro, exatamente às 22h57 hora de Lisboa, a lua nova de Sagitário. Portanto, em que temos o Sol e a Lua conjuntos no signo de Sagitário, logo no início. Esta lua é regida por Júpiter, porque Sagitário é regido por Júpiter. Júpiter que se encontra ainda no signo de Peixes, e a retomar o seu movimento direto precisamente neste dia. Então é de facto aqui um momento auspicioso, ou pelo menos em que conseguimos ter se calhar um pouco mais de otimismo, e também um pouco mais de entusiasmo sobre o que pode estar para vir. Um, então, por norma, temos a associação entre o signo de Escorpião que nos obriga de alguma forma a mergulhar em coisas que são desconfortáveis, em coisas que são difíceis de lidar, que nos magoam ou que nos magoaram no passado e que agora retornam. Um, e esse mergulho é necessário para poder, como eu disse também no ciclo anterior, permitir a libertação, né? Portanto, permitir olhar para essas coisas de uma forma diferente, fazer as pazes com esses temas, ou pelo menos libertar a tensão que lhes é inerente e que ficou de alguma forma guardada connosco no nosso coração, no nosso corpo. Então, a partir daí, cria-se o espaço para haver novas descobertas, para haver novas. Para entrar novo conhecimento, para entrar em novas experiências. Então é como se houvesse de facto assim uma abertura ao mundo. E é isso precisamente que Sagitário representa, essa abertura ao mundo, essa. Ao mundo ou aos mundos, não é? Pode ser ao mundo especificamente, falando do planeta Terra, não é? Do mundo que existe para explorar sempre, mas também pode ser apenas o nosso mundo, pode ser o mundo espiritual, pode ser o nosso mundo interno, não é? Na perspectiva da autodescoberta. Então há esse espaço, não é? Depois de uma época de Escorpião, e tendo eliminado tudo aquilo que era necessário eliminar e que de alguma forma ocupava demasiado espaço, e já estava estagnado ou tóxico ou o que quer que fosse, então agora sim temos a oportunidade para explorar novos horizontes. E é isso mesmo que Sagitário nos convida a fazer, é a reforçar o nosso entusiasmo, a reforçar o nosso otimismo, a reforçar a nossa coragem também de explorar novas coisas, novas perspectivas, novo conhecimento, novas experiências, novas pessoas, novas culturas, enfim, explorar o novo. Então, também é aqui que Júpiter entra, portanto, o Júpiter sendo precisamente o reconhecido como guru, ou como mestre, é ele que nos fala da maestria, não é? De passarmos também aquilo que nos apaixona aos outros, de entusiasmarmos os outros através do nosso próprio entusiasmo com as coisas da vida, não é? Com essa capacidade de perseguir e de conquistar aquilo que nos apaixona, e de falar sobre isso, de passarmos esse conhecimento, de passarmos essa sabedoria, ou simplesmente de passarmos essa paixão e essa intensidade e esse entusiasmo aos outros. Então, estando também Júpiter no outro signo que antigamente regia, que era Peixes, e que estava ligado à capacidade de sonhar, à capacidade de
à esperança, não é? Essa a capacidade de ver para além das trevas. Um, então traz-nos aqui esse reforço, sim, da fé. Júpiter está muito ligado também à fé lá está, pela capacidade de acreditar em algo, um, mesmo que ainda não seja visível ou comprovado, ou é a capacidade de acreditar em algo que ainda não se manifestou, mas na capacidade, acreditarmos na nossa capacidade de o concretizar, de o conquistar. Então, estando aqui também no signo de Peixes, que é o signo enfim, por excelência ligado à espiritualidade, ligado à empatia, ligado ao altruísmo, a esta possibilidade de nos encontrarmos conosco, mas também ligados a tudo e a todos, traz-nos esta possibilidade de encararmos aquilo que nos acontece também com uma perspectiva um pouco mais positiva, não é? De olharmos para as aprendizagens, para aquilo que podemos retirar enquanto lições, não é? Que nos ficam como sabedoria, não é? São transformadas em sabedoria, não é? É isso que é disso que também se trata, enfim, que os gurus, pelo qual os gurus são reconhecidos, não é? Não é só pelo conhecimento teórico, é também pela sua experiência de vida que suporta todos esses ensinamentos. É a vivência na prática de todo o conhecimento. Então, aqui sim também podemos olhar para tudo aquilo que a temporada de Escorpião nos trouxe enquanto lições, enquanto lá está, por norma traz-nos à luz coisas que são demasiado duras ou difíceis ou sombrias. Então agora temos a oportunidade sim de olhar para essas coisas e perceber o que é que eu aprendi com isso sobre mim, e o que é que eu posso fazer com esse conhecimento agora, com este conhecimento que eu tenho sobre mim. Até porque o conhecimento é sempre sobre mim e nunca sobre os outros à minha volta ou sobre as coisas à minha volta. Ou pelo menos, por mais que eu conheça coisas à minha volta, a forma como eu as vejo diz mais sobre mim do que diz sobre os outros ou sobre as coisas em si, né? Então, tudo aquilo que eu possa retirar do último ciclo diz alguma coisa sobre mim. Diz alguma coisa sobre as minhas competências, sobre a minha evolução, sobre a minha capacidade de amar a mim própria, aos outros. Há de dizer algo, não é? Então é por aí que nós temos que retirar estas lições. E de facto, assim, de forma muito geral, Júpiter, onde quer que se posicione no céu, e consequentemente nos nossos mapas, traz-nos sempre esse olhar positivo. Por norma, fala-nos daquilo onde nós mais queremos crescer, mas também onde nos falta menos o entusiasmo. Então, é bom sabermos agora que temos este aspecto no céu a reforçar esta energia. E não nos podemos também esquecer que quer Júpiter, quer Sagitário falam-nos de elemento fogo, não é? Da capacidade de incendiar, de alastrar a chama, de trazer mais do que agora que temos maior luz e maior calor, então de que forma é que eu a utilizo? Fala-nos do impulso para a ação, do impulso para o movimento. Então, o que é que eu faço com isto? Com todas as aprendizagens que eu retirei, que passos é que eu dou agora? Em que direção? Com base em quê? Em que valores? Em que fé? Ou em que crenças? Então é por aí que esta lua nos convida
a dar passos. Agora, não nos podemos esquecer que temos ainda Marte retrógrado em Gêmeos, então tudo o que é assuntos associados à comunicação, a movimentações, podem estar um pouco mais lentos ou mais voláteis do que aquilo que nós gostaríamos. Não esquecendo sempre que um movimento retrógrado pede, por norma, algum tipo de reavaliação ou de maior cuidado na avaliação dos tópicos em que está, a posicionar-se, não é? Portanto, neste caso é um movimento retrógrado de Marte, que por si é o guerreiro, portanto traz-nos o primeiro impulso para a ação. Então esse impulso para a ação se calhar agora pode estar um pouco mais um pouco mais volátil. Isto é, eu posso querer fazer, eu posso ter agora algum tipo de movimento ou de decisão e na verdade mais à frente ou rapidamente eu perceber que afinal não era por aqui, era pelo outro lado. E aqui também é trazer um pouco essa compaixão e essa aceitação desse momento. É a única coisa que nós podemos fazer. E numa próxima vez, então, se calhar, ter um pouco mais de calma e avaliar as coisas com um pouco mais de calma e não reagir no primeiro impulso. Não é? O primeiro impulso pode, é isso que nos diz este Marte retrógrado em Gêmeos. O primeiro impulso pode nem sempre ser exatamente aquele que é mais correto. Pode ser, muitas das vezes, só enganador ou vindo de um sítio que na verdade só quer ou agradar a alguma coisa ou cumprir algum capricho. E quando eu digo cumprir algum capricho, não é que todos nós temos caprichos, mas por norma um capricho é algo que vem colmatar alguma necessidade mais profunda, não é? Então, e se nós não estamos atentas a que necessidade é essa, por exemplo, eu posso querer ter um desejo, não que isto seja um tema de Marte em Gêmeos, mas só para dar um exemplo de um capricho, eu posso querer, posso ter um desejo muito grande de, sei lá, de comer algum tipo de iguaria, por algum motivo. Enfim, não é preciso estar grávido para isto acontecer a qualquer um de nós. Pode haver este impulso, não é? Eu preciso urgentemente deste tipo de satisfação neste momento. Ou na maior brevidade possível. E então, assim que eu consigo encontrar, eu vou atrás. Mas na verdade, se calhar, o que eu não precisava disso especificamente. Eu só precisava, se calhar, de compensar, ou de compensar não é bem a palavra, mas de facto um capricho é uma compensação de algo. Se calhar eu só precisava de garantir outro tipo de necessidade e que pode ser, sei lá, de eu querer, na verdade, estar com alguma pessoa e não poder, ou de eu querer que algum projeto fosse numa determinada direção e não está a ir, então eu estou frustrada. Então pode ser pode ser motivado por várias coisas, não é? por várias sensações ou por várias vontades. E aqui, enfim, assuntos de Gêmeos, por norma, são a vontade de dizer alguma coisa e não ser capaz, ou a vontade de dizer alguma coisa e não. Sim, de dizer alguma coisa e não saber exatamente o que dizer, ou medo de dizer alguma coisa que seja errada. Enfim, pode ser a vontade simplesmente de não estar no sítio onde estou e querer estar num outro sítio mais próximo de algumas pessoas que me são mais próximas ou que, enfim, que eu gostaria de ter mais próximo. Então pode ser por várias coisas, por falta de informação suficiente num determinado tema, pode ser por várias questões associadas a Gêmeos, não é? À linguagem, ao conhecimento, à movimentação e à partilha com pessoas, não é? Pode ser a vontade de se falar com alguém e simplesmente não poder. Então pode-me levar a um passo impulsivo, não é? Reativo,
hum, numa determinada direção só por compensação. Então, e até porque ele também está ainda, e vai estar ainda durante algum tempo, numa quadratura quase exata com Neptuno, que mais uma vez traz, por um lado, a intuição, mas neste caso, num aspecto desafiante, tende a trazer o lado mais sombrio deste aspecto, ou mais desafiante, que é aumentar a confusão, aumentar a falta do discernimento. um, então é preciso haver aqui práticas muito consistentes de meditação, de limpeza da mente, sobretudo, daquilo que pode ser fantasioso, daquilo que pode ser um, alguma forma, lá está, de escapar a alguma coisa que eu estou a sentir, algum tipo de compensação. Para isso é preciso alimentar práticas que nos possam alinhar, que nos possam enraizar. Um, então, tudo aquilo que seja práticas sim, meditativas ou de mindfulness que nos permitem estar no momento e estar presentes no nosso corpo, facilita ou pelo menos ajuda-nos também a aceitar aquilo que está a acontecer no momento presente e a não procurar escapes ou formas de escapar a isso, não é? Tendencialmente compensações. Mas isto para dizer que sim, temos aqui Sagitário a trazer-nos maior entusiasmo e maior abertura ao mundo. É preciso ter atenção a este impulso para a ação que possa vir de um sítio menos saudável, sobretudo, não é? E que nos possa levar também a sítios menos confortáveis ou menos saudáveis. E trazer, sobretudo, maior frustração, que esse normalmente é assim o tom destes aspectos, pode-nos trazer maior frustração. Agora, nós temos também aqui um outro aspecto, e perdoem-me não estar sempre a olhar para a câmera, mas estou a olhar também para o mapa, e nós temos aqui também a conjunção entre Mercúrio e Vênus, ainda, em Sagitário também. E não só eles estão a fazer conjunção, como estão também num trígono, num aspecto muito, muito positivo, com Quiron em Carneiros. Então, se por um lado Mercúrio, o regente de Gêmeos, está no seu signo oposto, então, portanto, um signo que é, por norma, desconfortável, mas que mais do que focar-nos no desconforto, podemos focar simplesmente na capacidade de unir estes opostos, não é? Na integração destes opostos. E, portanto, trazer os temas de Mercúrio para Sagitário, não é? Portanto, o que tendencialmente é dispersão e é falta de foco e muita indecisão em Gêmeos, aqui no signo de Sagitário pode unir as qualidades que Sagitário lhe traz, que é a capacidade de foco, a assertividade, a capacidade, sim, de escuta, mas de me manter fiel aos meus princípios, aos meus valores, e esta abertura ao mundo, mas muito dentro daquilo que são, dentro daquilo que é a minha verdade, e respeitando a verdade dos outros, mas fiel à minha verdade e àquilo que é aquilo em que eu acredito e àquilo que me faz vibrar a mim, no meu coração, não é? E não aos outros, não é? Portanto, o Mercúrio em Gêmeos pode ter uma tendência de ser pouco fiável, precisamente pela necessidade ou a capacidade de ver perspectivas diferentes e, portanto, a capacidade de ser tão flexível que consegue mudar de opinião ou de perspectiva muito rapidamente, mas também pela falta de conhecimento de si próprio, né? De ficar demasiado à superfície e escolher não se comprometer com nenhuma perspectiva específica, não é? Um bocadinho enfim, ser um pouco influenciável em termos intelectuais. Então, o signo de Sagitário traz-lhe precisamente essa capacidade de continuar a ser flexível, mas também trazer-lhe mais foco.
isto unindo as qualidades de um e de outro. E aliando a Vênus, e a Vênus em Sagitário tem tendência para ser um aspecto muito de muita socialização, da necessidade de estar com muita gente à volta, de conhecer muita gente, um, de partilhar ideias, de conhecer coisas novas. Um, e sobretudo também de ser reconhecida, não é? De essa vontade de se expor ao mundo e de ser visto. Um, então, aqui estes dois juntos, a Vênus e Mercúrio juntos em Sagitário, trazem, na minha perspectiva, a capacidade, sim, de nos unirmos, não é? De procurar as pessoas que nos entusiasmam, de nos ligarmos a pessoas que nos entusiasmam e que, mais do que nos entusiasmarem, nos incentivam a ir mais longe também. Nos desafiam de alguma forma. Portanto, mais do que precisar de estar fora e ser visto, é de nos sentirmos desafiados pelos outros. Desafiados no bom sentido, né? Em a ver perspectivas diferentes, a vermos perspectivas sobre nós próprios que são diferentes, a encontrarmos experiências diferentes. Então, esta para mim é, apesar de estarmos, enfim, aqui na estação do outono, que nos pede um pouco mais de recolhimento, esta fase agora este ciclo de Sagitário traz-nos um bocadinho mais dessa abertura. E é óbvio que sim, lá para a frente a coisa pode tornar-se aqui um pouco mais desafiante novamente, quando todos estes planetas avançarem, o Sol, enfim, os planetas de Mercúrio, Vênus e os luminares avançarem e forem fazer oposição direta a Marte, pode de facto haver depois aqui algum confronto, algum choque de ideias, menos flexibilidade, mas para já o tom pode ser esta capacidade, sim, de nos mantermos flexíveis e abertos ao mundo e com a vontade de explorar e de conquistar algo à nossa volta, dependendo de onde é que o signo Sagitário se posiciona no nosso mapa, de nos abrirmos a aprendizagens diferentes, de conhecermos um pouco mais do nosso propósito, de quais é que são as nossas crenças, e de nos relacionarmos com outras pessoas, essa vontade de estarmos mais perto de outras pessoas. O ciclo de Escorpião, por norma, tende a pedir maior privacidade e intimidade, e agora sim, estamos um pouco mais abertos ao mundo, não é? Mais essa fé, esse otimismo traz-nos essa capacidade de nos ligarmos aos outros com menos, a sentirmos menos vulneráveis. E, como eu dizia também, estes dois planetas, Mercúrio e Vênus, eles estão num aspecto muito positivo com Quiron, que está em Carneiro. E Quiron em Carneiro, Quiron só por si, o curandeiro ferido, estando em Carneiro é como se fosse o guerreiro ferido. Então traz-nos aqui esta ligação positiva, ou fluente, ou harmoniosa, ou o que lhe queiram chamar, mas que no fundo nos convida a esta capacidade de olharmos para nós, para o guerreiro que já fomos, para aquilo que já conquistamos, e olharmos para as nossas capacidades de agora de forma diferente. Termos uma perspectiva de facto. Convida-nos sim a ter esta perspectiva nova sobre nós, sobre as nossas competências, sobre as nossas forças, a nossa força física e a nossa capacidade de luta, não é? É olhar para trás, para este ciclo de Escorpião e perceber o quanto eu consegui ultrapassar todas as dificuldades que eu passei só neste último ciclo ou neste último ano. E perceber que se calhar eu tenho andado a valorizar ou a desvalorizar-me nos últimos tempos, e agora sim eu estou capaz de olhar e valorizar de facto aquilo que as minhas forças e a minha coragem e a minha ousadia, mas sobretudo também a minha capacidade de continuar a lutar, não é?
de continuar a lutar por mim, pela minha felicidade, de continuar a lutar pelos meus, pelo planeta em que eu vivo. Então traz-me esse reforço da coragem, não é? E a capacidade de olhar para mim, para a minha força, de uma forma diferente, valorizando-me. Isso é de facto muito, muito positivo. Em termos globais, enfim, eu acho que também pode ser positivo de forma geral, porque nos dá um pouco mais de confiança, sobretudo tendo em conta tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta e aquilo que se perspectiva que ainda venha a acontecer nos próximos meses. Um, Enfim, a várias áreas, mas sobretudo relativamente à inflação, todas as questões económicas e financeiras, todas as consequências económicas e financeiras do que está a acontecer no mundo. Então traz-nos, se calhar, aqui um pouco mais o reforço da coragem, não é? E o reforço da confiança nas nossas capacidades, em nós próprios. Ponto. E eu acho que é isso, sobretudo, que eu quero deixar. É esta nota que é mesmo muito. Eu acho que é um momento em que nós podemos sim olhar para trás com um pouco mais de otimismo e para a frente, não é? Olhando, havendo a capacidade de olhar para trás e valorizar tudo aquilo que aconteceu e agradecer tudo aquilo que aconteceu, mais facilmente eu também tenho a capacidade de olhar para a frente com maior confiança e com maior fé. Então, espero que seja isso que esteja por aí a acontecer, que novos mundos e que novas oportunidades se possam também abrir de acordo com a vossa abertura. E vemos então na lua cheia de Gêmeos. Até lá, um abraço.